Bom, pontualmente às 19 horas, nesse momento, cumprimento a todos que estão no YouTube, nos assistindo pelo canal do YouTube. Esse é o nosso primeiro webinário do curso de Design Educacional, promovido aqui pelo SEAD, do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais. Iniciamos hoje com o webinário da disciplina A, que é a disciplina Tecnologia aplicada à Educação, Metodologias Ativas de Ensino à Distância, com o professor João Paulo. Desejo a todos uma boa noite, uma boa aula. Iniciaremos o nosso webinário de hoje com algumas palavras da professora Ramone, direcionada aos alunos em relação às questões do curso, que alguns alunos questionaram, encaminharam alguns questionamentos para a gente, ela vai estar apresentando aí para vocês. Professora Ramone, com a palavra. Boa noite a todos, boa noite, João Paulo, Valmir, Alessandro, os colegas que estão aí como alunos e os colegas que estão no chat do YouTube como colaboradores. Sejam todos muito bem-vindos no nosso curso de Design Educacional, né? Ele foi proposto com muito cuidado, elaborado, planejado, arquitetado, né, a muitas mãos, e nós vamos colocar no ar hoje para vocês. Nós queremos informá-los que a partir de amanhã, às 8 da manhã, vocês estão já liberados para acessar a sala virtual do professor João Paulo. A sala dele já está toda editada, né, com todos os materiais disponíveis para a primeira semana de estudo. E nós gostaríamos de enfatizar que vocês encontrarão esta sala a partir do site virtual1.ifnmg.edu.br. A senha de acesso para vocês é o CPF, o usuário é o CPF, somente os números, né? Desprezem ponto ou traço, tá? Quem tiver problema, nós já colocamos no grupo um e-mail do TI, que é o suporte TI, para atender as demandas de falta de acesso, de erros de nomes, alguma coisa que vocês observarem no acesso de vocês. Nós temos um grupo geral que hoje funcionou o dia inteiro, que é um grupo acadêmico. Lá vocês colocarão as suas dúvidas, né, necessidades de documentação referentes a esse curso. Então, a gente já recebeu solicitação de declarações de matrícula, colocamos lá um link em que vocês preencherão sobre qual documento vocês têm necessidade e o apoio do curso, que é a Crislaine e o Addington, farão a elaboração do documento, enviarão a vocês por meio do e-mail que vocês disponibilizaram na matrícula, tá? O curso tem a duração de 5 meses, a gente termina em julho, e eu conto com a participação de todos, né, com o êxito de todos. Eu quero deixar claro para vocês que nós estamos aqui, uma equipe pequena, mas muito afinada, né? É um time que está pronto para acudi-los, né? Ajudá-los, tirar as dúvidas, fazer vocês ficarem confortáveis no ambiente virtual, no ensino à distância, né? A gente tem várias opções de atividades para que vocês possam elaborar dentro das suas habilidades, do seu tempo, né? Um tempo que a gente sabe que é escasso para o aluno que é trabalhador, né? Principalmente o trabalhador da educação, mas a gente está aí disponível para vocês. Eu volto a palavra agora para Alessandro, para que ele apresente o mini currículo do professor João Paulo. Agradeço a presença de todos e estarei no chat com vocês, no chat do YouTube. Um abraço, boa noite e sucesso, gente. Obrigado, Ramone. Bom, gente, mais uma vez, boa noite. Eu sou Alessandro, sou tutor à distância aqui do curso de Design Educacional. Estarei aqui hoje mediando esse webinário juntamente com vocês. E antes de passar a palavra para o professor e apresentá-lo, gostaria de dar algumas orientações em relação ao webinário dessa noite e os próximos que acontecerão
no decorrer do curso. Os alunos, eles assistem via YouTube, tem a possibilidade de participação via chat, e essas participações via chat do YouTube, elas vão sendo canalizadas aqui para a gente vai tendo a oportunidade de fazer a interação com o professor. Então, sinta-se à vontade, participem, aproveitem bastante, porque o momento é de vocês. Bom, essa noite nós temos o professor João Paulo da Silva Andrade. O professor é licenciado, é graduado em licenciatura em História na Unimontes, graduado em Pedagogia pela Unisanta, especialista em Didática e Metodologia do Ensino Superior e em Educação à Distância pela Unimontes, mestre em Ciências Humanas pela UFVJM e doutorando em Educação na Faculdade Interamericana de Ciências Sociais. Além disso, o professor tem bastante experiência aí na questão de didática, de ensino da EAD, inclusive já trabalhou conosco aqui no Instituto Federal do Norte de Minas em vários projetos, né, professor? Já fomos parceiros aí. Tem atuação também na questão da rede pública, tanto municipal quanto estadual, e atua em vários cursos na modalidade de educação à distância. Professor, seja bem-vindo. É um prazer contá-lo com você aqui no mais um projeto, mais um curso aqui do nosso Instituto Federal do Norte de Minas, e a sala é sua. Fique à vontade. Muito obrigado, Alessandro, muito obrigado, Valmir, pela gentileza, né, pelo acompanhamento. Sem vocês, a gente não consegue desenvolver bem esse trabalho, né? Agradeço também a professora Ramone, que nos acompanha aí no chat, né? Muito importante essa presença, essa participação da coordenação conosco. A Rose também do Tecnológico está conosco aí nessa parte do design, né? Como a Alessandra já me apresentou, gente, eu costumo dizer que eu sou um entusiasta da educação, né? Penso que é muito importante, né? A educação, ela tem essa capacidade de ser a força motriz, né, de uma sociedade. Eu gosto muito de uma frase de Paulo Freire, que ele fala assim: não transforma o mundo. Educação transforma pessoas e as pessoas transformam o mundo. Então, quando nós nos propomos a ser educadores, e eu sei que aqui eu não falo somente para professores, mas para várias pessoas que fazem parte deste processo educacional, né? Funcionários, técnicos e assim por diante, tanto do Instituto Federal como de outras instituições, eu falo de uma responsabilidade muito grande, porque eu penso que o processo educacional ele só se efetiva com sucesso se nós temos aí uma colaboração de todos, né? Então, sempre em todas as escolas que eu trabalhei, acho que desde aquela pessoa que está lá no portão, a tia da cantina, né? O pessoal da supervisão pedagógica, da orientação escolar, inspetores, isso no âmbito estadual, no âmbito municipal, na rede federal, tantos outros especialistas, né? Assistentes de alunos, técnicos em assuntos educacionais, pedagogos e assim por diante, várias pessoas, né, que fazem parte dessa rede. E para mim é uma honra muito grande, né, estar trabalhando num curso do Instituto Federal do Norte de Minas. Eu penso que nós aqui localizados nesse grande sertão, também noroeste, também região do Jequitinhonha e Mucuri, nós desbravamos, né, como educadores, nós desbravamos essa região que é tão árida, tão sofrida, e agora estamos sendo aí abençoados pelas chuvas, né? Não sei de onde cada um está, mas tem sido muito, muito bom. Eu sempre penso na produção dos alimentos, né, em tudo que a chuva representa. É claro que tem alguns transtornos pela nossa falta de infraestrutura, mas a gente tem mais benefícios do que a reclamar, né, com relação à chuva, sempre são muito bem-vindas. E a gente lidar com essa questão da tecnologia, né, significa muito para mim, estar nesse curso no Instituto Federal. Eu que sou egresso de uma instituição pública, que é a Unimontes, trabalho hoje, né, como professor no Departamento de Métodos e Técnicas da Unimontes,
trabalhando no campus de Espinosa, de Paracatu, de Unai, e sempre com essa relação estreita com o Instituto Federal, né? Já trabalhei também no Instituto Federal no campus de Januária, foi uma experiência excelente, no final do período de pandemia, como professor substituto, né? E vivo aí correndo atrás, acho que buscando os concursos para encontrar o meu lugar efetivo também. A gente sempre está aí com esse objetivo, tá bem? Então, agradecer a vocês, né, desde já pela atenção. Nós vamos começar, gente, antes de mostrar para vocês o ambiente virtual, antes de falar de atividade, de conteúdo, nós temos, né, em toda disciplina que nós vamos trabalhar, nós precisamos de algo que é o planejamento. Costumo dizer para os meus alunos que é muito mais importante nós gastarmos tempo com planejamento do que resolvendo problema, né? Porque problemas são inevitáveis. Quando a gente mexe com gente, quando a gente mexe com pessoas, problemas sempre vão existir, porque a gente não tem vamos dizer assim, a gente não tem uma receita de bolo. A gente não tem algo pronto, determinado, acabado. Nós temos seres humanos que são objetivos, estão aí suscetíveis a falhas, e quando a gente tem uma organização, um planejamento, nós sabemos quais os caminhos que nós vamos buscar para desenvolver aquilo que nós temos como objetivo. Então, por exemplo, as pessoas que têm curso superior, que já fizeram o seu TCC, sabem muito bem que não conseguem fazer um artigo, uma monografia, ou mesmo no mestrado, no doutorado, uma dissertação, uma tese, sem ter um bom projeto, né? O projeto, ele vai direcionar. Então, quando a gente pensa uma disciplina, nós pensamos nessa, vamos dizer assim, nessa coluna vertebral, né, que vai dar sustentação à nossa disciplina. Então, a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é o nosso plano de ensino, tá? Vou compartilhar aqui a tela com vocês para poder falar a respeito do plano de ensino e depois nós vamos ver nos desdobramentos e as questões que vão se apresentar. Eu combinei com o Alessandro, pessoal, desde mais cedo, né, para a gente organizar a nossa aula. Enquanto eu estiver falando, vocês podem colocar as questões aí no chat, que ele está acompanhando, tá? E aí eu vou dando pausas, ele vai me falando, e ao final, tiverem questões, perguntas mais pontuais, ou alguma observação, eu vou responder. Aí, outra coisa que eu costumo dizer sempre nas minhas primeiras aulas, não sou detentor de todo conhecimento. Então, se tiver alguma questão que eu não saiba responder, podem ter certeza que eu vou anotar, vou pesquisar, e aí no próximo webinário eu tento responder. Mas, na medida do possível, eu vou tentando responder todas, né? Foi um exercício, assim, de preparação muito grande desde o início, que eu fui convocado para essa disciplina desde dezembro, que eu estou pensando, né, gestando essa disciplina, pensando o plano de ensino, conversando com a coordenação para poder a gente alinhar tudo e ter maior clareza possível naquilo que a gente se propõe a fazer, tá bem? Então, vamos lá. Nós temos aqui, então, deixa eu aumentar um pouquinho aqui para a gente conseguir ver melhor. Então, nós temos o nosso plano de ensino, gente, o nosso curso de aperfeiçoamento em design educacional. Ano letivo 2024, nós temos aí a disciplina, então, tecnologia aplicada à educação. Metodologias ativas e ensino à distância. A carga horária dessa disciplina são 30 horas aula e eu, né, professor João Paulo da Silva Andrade, estou ministrando essa disciplina para vocês. A ementa, né, a partir do nosso PPC, é uma ementa bastante extensa. Vou fazer a leitura dela, vocês vão ver que é um conteúdo bem denso, que nós procuramos esmiuçar esse conteúdo nas unidades que nós vamos desenvolver, tá? Nós temos, então, aqui as novas tecnologias e suas implicações pedagógicas e didáticas, desafios e necessidades, concepção da educação à distância, conhecendo o ambiente virtual, AVA, né, o Moodle, que nós vamos utilizar, teorias da aprendizagem e suas implicações para a educação à distância, estilos de aprendizagem, metodologias ativas, que é a sala de aula invertida, gamificação, aprendizagem baseada em problemas, aprendizagem baseada em projetos e ensino híbrido. Então, nós temos todo esse conteúdo para ser trabalhado.
Os nossos objetivos, né? O objetivo geral, conceituar as diversas tecnologias educacionais e suas especificidades didático-pedagógicas em um ambiente virtual de aprendizagem e, através destes, compreender como tais metodologias se aplicam à educação à distância, à educação presencial através de metodologias ativas. Os objetivos específicos: conhecer as teorias educacionais a respeito da educação à distância e suas implicações atuais, compreender como as teorias da aprendizagem são aplicadas através das metodologias ativas, sistematizar o conhecimento a respeito de metodologias ativas em atividades de práticas pedagógicas em ambiente virtual e ou presencial. Eu penso ser muito importante, e eu coloquei essa observação aí no objetivo específico, pessoal, porque muitos de vocês, né, que estão estudando fazendo esse curso, já têm experiência, né, com ambiente virtual e já são professores. Outros não são professores e não têm experiência. E o que tem de experiência é o seu momento de sala de aula, tanto do momento da sua formação, né, enquanto estudante de ensino fundamental e ensino médio, como de educação superior, e muitos também presencial ou virtualmente. Então, nós temos essas duas modalidades que nós precisamos trabalhar. E aí, o conteúdo programático. O conteúdo programático, eu tinha desenvolvido inicialmente as unidades como textuais, né? E aí nós tivemos a orientação de desenvolver por tópicos, de forma que fique mais clara para que todos possam acompanhar e entender. Então, nós temos aí a primeira unidade falando a respeito do AVA, né, o Ambiente Virtual de Aprendizagem, os recursos tecnológicos e didático-pedagógicos, né, que nós temos nesse ambiente também, a ética, que eu penso que é uma discussão importantíssima, aplicada à inteligência artificial na educação. Lá na ementa não tem especificamente falando da inteligência artificial, mas foi uma observação que a nossa coordenação nos orientou, que nós trabalhássemos a respeito, porque é uma demanda muito atual, né, que nós estamos sendo apresentados e desafiados enquanto professores. Eu não sei todos, mas eu, lógico, possuo algumas dificuldades para poder lidar, né, com algumas tecnologias, alguns aplicativos, extensões e assim por diante. E eu penso que é muito importante a gente estar estudando junto, né? Aí voltamos àquela construção pedagógica. Quem ensina, aprende, e quem aprende também pode ensinar. Então, ali nos fóruns, nas atividades que eu vou estar junto com os tutores, acompanhando, observando, nós vamos ter essa troca, né? Então, eu tenho certeza que muita gente pode ter um conhecimento até maior do que o meu e está fazendo esse curso para uma aprendizagem e pode contribuir, né, de sobremaneira para que a gente possa aproveitar de forma geral o nosso curso. Utilizando a tecnologia no processo de ensino-aprendizagem também. Na unidade 2, nós temos as teorias da aprendizagem aplicadas à educação à distância, teorias da aprendizagem na compreensão dos diferentes tempos e formas de ensinar e aprender, as teorias da aprendizagem no ensino presencial e no ensino virtual. Unidade 3, nós temos o conceito de IA, né, inteligência artificial e sua utilização no ensino, a IA no ensino presencial e no ensino virtual e as atividades práticas, né, que a gente vai desenvolver. A unidade 4, utilização de metodologias ativas no processo de ensino-aprendizagem, né, conteúdo da nossa ementa, como as metodologias ativas podem colaborar com a autonomia dos estudantes, a construção do conhecimento desenvolvido pela interação professor-aluno através das metodologias ativas e a prática de ensino. Nesses webinários, né, nós temos 2 webinários na nossa disciplina, um está sendo esse agora, e teremos outro dia 8 de março, né, que já está previamente agendado. Nesses webinários, nós vamos discutir nesse primeiro conteúdos, né, tópicos da unidade 1 e 2, e no webinário do dia 8, tópicos, né, conteúdos da unidade 3 e 4. Para não ficar repetitivo o conteúdo das aulas, vocês vão ver, por exemplo, na aula 1, eu falo novamente do plano de ensino, para que vocês tenham clareza, né, daquilo que nós estamos trabalhando, falo do conteúdo da unidade, mas eu
resolvi organizar de uma forma mais dinâmica para que o webinário ele possa ser bastante tranquilo e leve para que a gente possa desenvolver bem a nossa discussão. Alessandro, tem alguma pergunta? Alguém fez algum questionamento até agora? Não, professor, pode seguir o fluxo, é normal. Tá bem, obrigado. Vamos lá, gente. A metodologia que nós vamos utilizar, então, são as nossas videoaulas, a atividade aplicada, que vocês verão depois lá no ambiente virtual, a participação nos fóruns de discussão, né? Vocês têm 4 fóruns, cada unidade tem um fórum, e cada fórum tem uma proposta de discussão, né? Que a gente pensou em conjunto. Eu gosto muito de utilizar conteúdos diversos, né? Então, um fórum, eu estou propondo a leitura de um texto. Outro fórum, eu peço a vocês que assistam um vídeo. Outro fórum, eu estou sugerindo um site para que vocês pesquisem determinado conteúdo. Então, vocês vão ver que são fóruns bastante interativos, bastante dinâmicos, né? Que foram analisados aí e aprovados pela coordenação para a gente desenvolver. Então, nós temos aí a plantão pedagógico e o webinário, como nós já estamos tendo agora o primeiro. Os recursos, material didático de referência, computador conectado à internet, esse material didático de referência, os materiais complementares, que eu organizei na disciplina. Quando eu for mostrar a sala para vocês, eu vou mostrar direitinho. Nós organizamos textos, né? Tanto livros como artigos, eu fui buscando, e eles estão todos referenciados aí no plano de ensino, para que nós possamos estudar. Não tem um caderno didático só da disciplina. Então, cada unidade foi organizada um conjunto de textos para estarem como referência para essa unidade. E em cada videoaula que eu gravei, que vocês vão assistindo ao longo da disciplina, vocês vão ver que no início da videoaula eu falo qual é a referência que eu utilizei, qual é o texto que eu utilizei para desenvolver aquela discussão, tá? E aí nós vamos ter a avaliação a partir do nosso PPC, né, o projeto pedagógico do curso. É uma avaliação diagnóstica, formativa e somativa, considerando o processo de construção do conhecimento do aluno. Eu acabei de ter uma reunião com os tutores e eu falei algo que eu considero muito importante, e eu creio também que a nossa coordenação corrobora da mesma ideia que eu. Cada um de nós, né, tem um tempo específico do seu processo de ensino e aprendizagem, né? E nós temos tempos e construções que são diferentes. Então, uma coisa que eu solicitei dos tutores, nas atividades que eles forem auxiliar, nas avaliações, é que considerem aquilo que vocês participarem. Agora, sim, é lógico que, por exemplo, tem um fórum de discussão, ele tem uma determinada quantidade de pontos que é específico para aquela atividade, não fica legal você entrar e colocar lá uma frase, né? Por quê? Há uma proposta de atividade que vai levar um processo de raciocínio, de pesquisa, de conhecimento. Então, na hora da participação, a gente pensa assim, pelo menos a construção de um parágrafo, né? A explanação de uma ideia. É claro que a gente não imagina no fórum um textão enorme, né? Anexar uma atividade feita lá no Word, aquela coisa toda, não há necessidade disso. Mas é interessante, né? O colega falou alguma coisa lá no fórum, você pode entrar e você pode participar, colaborar com aquela construção que o colega tem feito. E os aspectos que nós vamos avaliar, né? A realização das atividades, pontualidade e assiduidade, compreensão dos conteúdos trabalhados e a participação no AVA, né? Aí aqui estão todas as referências, né? Eu testei todos esses textos, estão todos aqui bem organizados, tá bem? Então vamos lá. Voltando aqui, então, eu quero mostrar para vocês o ambiente virtual. Vocês já tiveram, né? Vocês já tiveram uma primeira aula que a professora, uma aula inaugural ontem, né? A professora Ramon deve ter falado. E agora eu vou mostrar para vocês a nossa sala, tá? Aqui eu estou como professor, eu vou mudar meu papel, né? Aqui a gente pode mudar para estudante, porque eu vou mostrar para vocês como é que vocês vão enxergar a sala virtual de vocês, tá?
Então, aqui nós temos o título, né? Tecnologia aplicada à educação, metodologias ativas e ensino à distância. Dentro da nossa sala, nós temos um fórum de dúvidas, avisos, né? Que vocês podem entrar. E como a professora Ramone falou no início, aqui tem um link específico, caso você necessite de declaração de matrícula, né? Que é muito importante esse curso. Esses dias, por exemplo, eu estou cursando doutorado, e aí eu precisei de uma comprovação e uma declaração de matrícula. Então, é importante, né, que às vezes você tem até em relação ao seu trabalho. Aí a disciplina está aqui, minha foto, né? E aqui está a minha apresentação, né, falando. Vocês têm aqui o link do meu currículo Lattes, o e-mail também está aqui, se precisar, mas o mais importante é a comunicação através do ambiente virtual de aprendizagem, tá? No primeiro fórum tem até um videozinho que eu coloquei lá, para que vocês vão ver, que fala a respeito do AVA também, né? A atividade propondo isso. Aqui vocês vão encontrar calendário do curso, cronograma da disciplina, que eu vou voltar nele daqui a pouquinho, tá? O plano de ensino, esse plano que eu acabei de mostrar para vocês, está aqui. As orientações gerais também estão aqui. E o material disponível didático da disciplina está desenvolvido para cada unidade, né? Quando eu fui pesquisando para montar as unidades dessa aula, eu fiz questão de colocar lá o texto e coloquei unidade 1, unidade 2, até a unidade 4. Manual de orientações do cursista, para o cursista. Isso aqui é importante, pessoal. Às vezes a pessoa vai fazer um curso na EAD, quem já tem experiência, quem já fez, acha que, não, eu já sei tudo, eu já estou convicto de todas as coisas que são necessárias, mas a gente às vezes não sabe tudo, né? Como é que são as regras do curso? Quando a professora Ramone me convocou, o professor Elmi, primeira coisa que eu perguntei, o PCC do curso, desculpa, o PPC do curso, falei errado. O PPC do curso, né? Eu preciso, para eu saber o inventário e eu saber as referências. A partir disso, eu vou fazendo os desdobramentos. Por quê? É como se fosse uma legislação, vamos dizer assim, né? Para a gente entender melhor. É como se eu tivesse ali uma regra. Então, aquela regra tem que ser seguida, mas a educação, ela é maleável, né? E aí a gente vai construindo dessa forma. E aqui vocês vão encontrar a unidade 1, está aberta para vocês, né? Esse webinário que está sendo gravado depois, ele vai ficar disponível para que vocês também assistam. E nós vamos ter os materiais disponíveis, né? Material didático da unidade 1, a aula inaugural, que foi ontem, né? A videoaula 1, também que vocês vão acessar, o webinário 1 e o fórum de discussão da unidade. Deixa eu ver se ele já está organizado. Então, aqui nós já temos uma proposta para esse fórum, que vocês vão ver depois da videoaula, e vai ter o espaço para que vocês possam participar. Então, por momento é isso, né? O pessoal do tecnológico vai abrindo essa sala semana a semana para que a gente possa desenvolver melhor o nosso curso, né? Para que vocês não fiquem sobrecarregados. E aí é importante, gente, uma questão assim que eu sempre ressalto na EAD é a questão da autonomia do aluno, né? Vocês têm uma autonomia muito grande para desenvolverem o curso de vocês e vocês têm um suporte enorme para fazerem isso, né? Mas aí é o comprometimento que cada um vai ter, né? É onde o mais importante é o compromisso particular, né, que cada aluno tem com o desenvolvimento do seu curso. Professora Ramone quer participar, falar alguma coisa? Alessandro, tiver alguma coisa para falar, podem ficar à vontade. Não, tranquilo, professor, pode. Não, João, pode continuar. Tá bem, obrigado. Então, vamos lá, gente. Dando continuidade ao nosso curso, a nossa fala, eu vou compartilhar aqui a tela novamente, que eu preparei alguns slides, uma discussão que eu acho que é bastante interessante da gente fazer, tá? Então, aqui, né, o nosso curso, Aperfeiçoamento em Design Digital,
educacional, desculpa, tecnologia aplicada à educação, metodologias ativas e ensino à distância. Já fizemos. Aí aqui o ambiente virtual, como a professora Ramone falou, virtual1.ifnmg.edu.br, tá? Vocês vão acessar o ambiente virtual de vocês dessa forma. A unidade 1, então, nós temos, né, do nosso conteúdo, falamos a respeito do ambiente virtual, e lá nós temos vários recursos didático-pedagógicos, vamos ter o fórum, vamos ter lá, você pode mandar mensagem lá no cantinho direito, tem um balãozinho, a mensageira vai direto para o tutor, para o professor, para a coordenação, e aí nós vamos hoje fazer uma discussão a respeito da ética, né, eu escolhi um texto para trabalhar com vocês, e também falaremos um pouco a respeito da questão das teorias da aprendizagem, né? Como é que nós aplicamos isso através das metodologias ativas, o que é que essas teorias elas estão ligadas com essas questões éticas. Achei interessante escolher esse texto. Então, o texto, gente, é a inteligência artificial está mudando o mundo, mas precisamos protegê-lo, de Dora Kaufmann. É interessante, como eu falei, eu venho pensando essa disciplina desde o mês de dezembro. E aí, lá no mês de janeiro, eu fiz uma prova, né, para o cargo de pedagogo do Instituto Federal do Rio Grande do Norte. E quando eu peguei a prova, que tinha esse texto, eu falei, meu Deus, eu tenho que lembrar de deixar isso aqui guardado, porque eu vou precisar para a disciplina que nós vamos ministrar. Que eu penso que tem tudo a ver com a questão ética, com essas primeiras discussões que nós desejamos discutir e que vão ser aprofundadas nas videoaulas que vocês vão assistir nas próximas semanas. Aí eu trouxe o texto, eu vou ser breve, ele não são tantos slides, eu não gosto de ficar lendo muito texto também, que eu acho que fica cansativo, mas o assunto é pertinente para que a gente desenvolva a reflexão desse webinário, tá? Então, vamos lá. No início de 2023, George Hilton, considerado o padrinho da IA e vencedor do prêmio Turing, Nobel da Tecnologia, declarou à revista Technology Review: de repente, mudei de opinião sobre se essas coisas, máquinas movidas por inteligência artificial, serão mais inteligentes que nós. Olha que interessante, né? Pensar, será se a IA vai superar o ser humano? Acho que elas estão muito próximas disso agora e serão muito mais inteligentes que nós no futuro. A cientista da computação Melanie Mitchell reconhece na revista Science que é uma afirmação extraordinária, mas que exige evidências igualmente extraordinárias. Nós, humanos, somos propensos ao antropomorfismo, né? Projetando a inteligência e compreensão em sistemas que fornecem até mesmo um início de competência linguística, pondera. Mitchell refuta cada um dos testes realizados para comprovar a semelhança entre as capacidades cognitivas da IA generativa e a dos seres humanos, concluindo que, a partir das evidências fornecidas, não é possível afirmar que os sistemas de IA em breve igualarão ou excederão a inteligência humana. Aí nós propomos essa questão, né? Será que a IA vai superar a inteligência humana? Né? O que é que vocês pensam? Podem colocar aí no chat, que depois eu quero ver as contribuições, né? É uma questão provocativa. Para o Prêmio Nobel, Julia Pearl é autor de The Book of You, The New Science of Cause and Effect. Eu não sou bom em inglês de jeito nenhum, tá, gente? Já estou avisando logo, se eu pronunciar alguma coisa errada, me perdoem quem conhece do inglês. Estamos longe de produzir máquinas com inteligência semelhante à humana. A diferença profunda é a ausência do modelo mental da realidade onde a imaginação acontece. Veja bem, né? Por que nós diferenciamos tanto, né? A IA da inteligência humana, a questão da imaginação, a subjetividade. Para ir mais longe, pondera Pearl, precisamos resolver um modelo causal e não apenas modelos de correlação como as técnicas atuais de IA. Se quisermos que os robôs respondam por quê, ou mesmo que entendam o significado, devemos equipá-los com o modelo causal e ensiná-los a responder às perguntas confractuais. Argumenta Pearl.
Lembrando que as instituições humanas são organizadas em torno de relações causais, não estatísticas, né? E onde é que está as questões aí particulares do ser humano na IA? Abstraindo as controvérsias sobre o futuro da inteligência artificial, o que temos hoje é um sistema estatístico de probabilidade, fundamentalmente modelos baseados na técnica de redes neurais profunda, com inúmeras limitações, a começar pela variável de incerteza intrínseca aos ambientes estatísticos. Soluções como o ChatGPT prevêem o próximo token, em uma sequência com base em uma lógica de probabilidade. A subjetividade humana permeia toda a cadeia de desenvolvimento da IA. São os humanos que tomam as decisões ao longo do processo, bem como são os humanos que interpretam os resultados e decidem como utilizá-la. Então, eu fico pensando, sempre quando eu... desde quando, né? Não é sempre não. Desde quando eu ouvi falar da IA como uma realidade, eu gosto muito de filmes, eu não sei vocês, mas eu pensei, até me faltou aqui colocar uma figura, né? Para ilustrar. De Volta para o Futuro, um clássico. Ou então O Exterminador do Futuro, né? Quando se fala de inteligência artificial, a gente acaba sempre tendo em mente, né? Principalmente quem é aí da década de 80 para trás, a gente que pegou esses filmes no auge, tudo era muito, muito interessante, e a gente fica imaginando o quanto que as coisas elas evoluíram, e a gente imagina, será se essa inteligência ela é regida por seres humanos, ou ela vai chegar a um período que ela vai ser autônoma, né? Aí são os perigos e as questões éticas que envolvem todas essas discussões. Ainda que limitada, a IA tem demonstrado um potencial revolucionário em diversas áreas, como saúde, transporte, educação, segurança e na otimização de processos operacionais. É interessante a gente pensar essa questão da IA, né, já trazendo isso como uma questão introdutória, e depois nós retomamos isso ao longo das próximas aulas, que ela ajuda nessa operacionalização de vários processos e que também é como se ela não se distraísse, né? Diante de tantas coisas, se você pede para ela pensar assim, vamos dar alguns dados e vamos pensar um processo para otimizar o sistema de transporte numa determinada cidade. Ela vai te dar toda a questão operacional para que esses transportes eles sejam mais ágeis e mais, como é que eu vou dizer, mais baratos, mais ecológicos, né? Depende daquilo que você está propondo que seja desenvolvido. No entanto, seu uso também traz desafios e preocupações com viés algoritmo discriminatório, privacidade, responsabilidade civil e impacto no mercado de trabalho. Regulamentar adequadamente a IA torna-se crucial para garantir a sua aplicação ética, segura e responsável, especialmente porque as legislações existentes não abrangem a totalidade dos riscos associados a esses sistemas. Embora a regulação da IA seja essencial, trata-se de um desafio complexo. Não por acaso ainda não temos no mundo ocidental um marco regulatório. O processo mais avançado é o europeu, né? A IA Act, em debate, em debate público desde abril de 2021, 3.000 emendas em novembro de 2022, segunda versão voltada ao Parlamento Europeu em 14 de julho de 2023, com fortes críticas tanto ao mercado quanto à academia. Esse texto, gente, é de setembro de 2023, então ele está bastante atual, tá? Aí vai falando, né? Regulamentar a IA não é como regular um produto ou um serviço. Não é trivial para identificar e isolar nos sistemas os riscos e as consequências. A eficácia da lei na efetiva proteção da sociedade depende da convergência de diretrizes compartilhadas globalmente, autorregulação e arcabouço regulatório. Regulamentação é um processo coletivo que inclui legisladores, partes interessadas, setor privado, academia e sociedade civil. A lacuna de conhecimento sobre IA dos reguladores é uma grande barreira na regulação. E posterior finalização, né? Enforcement. Entender como funcionam as cadeias de suprimento dos sistemas de IA e como atribuir responsabilidades distintas demanda tempo e capacitação, né? Como é que se regulamenta algo que não se conhece, né?
Então, é interessante quem faz a regulamentação conhecer daquilo que está sendo regulamentado. Entre os especialistas, forma-se um consenso de que a efetividade de qualquer regulamentação da IA depende de estabelecer padrões, tipo ISO, né? Reconhecer o tamanho do desafio, as organizações multilaterais estão convocando os especialistas. A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, por exemplo, formou a OECD-AI, coordenado pelo britânico Stuart Russell, com o propósito de equipar os governos com conhecimento e os instrumentos necessários para desenvolver políticas voltadas para o futuro da IA. A ONU está capitaneando diversas iniciativas gerais e setoriais, como a reunião promovida pela Unesco com 40 ministros da educação, para avaliar as oportunidades, desafios e riscos no curto e longo prazo das tecnologias de IA. Pesquisa global da Unesco, com 450 escolas e universidades, revelou que apenas 10% desenvolveram políticas institucionais e orientações formais sobre o uso de sistemas da IA generativa. Então, quando a gente pensa, gente, por que é uma preocupação e uma questão de se pensar a ética, né? De se utilizar tanto nas metodologias ativas, que a gente fala tanto a respeito de metodologia ativa, como a utilização dessa inteligência artificial que está tão em voga, em tanta discussão hoje em dia, né? A gente lida com isso ligado diretamente à educação. Porque quando a gente pensa nesse processo educacional, como é que as coisas acontecem, como é que as coisas se desenvolvem, nós precisamos perceber as necessidades da formação das pessoas. E elas vão se formar nos ambientes educacionais, sejam nas escolas, sejam nas universidades ou mesmo na pós-graduação. E aí, quando a gente pensa, hoje eu trabalhando na graduação em vários cursos, e a gente pede um trabalho, pede uma atividade, e a gente antigamente tinha aquele problema do Ctrl-C, Ctrl-V, né? Ia lá na internet, no artigo, copiava, colava e entregava aquilo para o professor. E aí a gente vai acostumando a identificar isso. Mas quando você pensa um texto que seja inédito, né? Que você pode propor que o aluno faça um determinado texto, e ele vai lá pesquisar, e às vezes ele vai utilizar, por exemplo, a ferramenta do ChatGPT para escrever para ele. Como identificar aquilo se há, de certa maneira, um ineditismo, né? Aí é onde a gente pega os detalhes da subjetividade humana, da forma de escrever, da forma de expressar e as questões que são levantadas, né? Certa vez eu estava assistindo uma reportagem, não me recordo onde exatamente, e aí a pessoa falava assim, a questão não é só ter as respostas, a questão é como a gente faz as perguntas, né? Que propostas nós queremos fazer? Porque a criatividade, a inovação, né, os detalhes, né, a essência humana é que vai estar trazendo isso. E isso é uma discussão ética muito forte. Continuando aqui o texto, nós estamos quase terminando. Como eu falei, não gosto de muitos slides com muitos textos, que a gente é cansativo, né? Mas cada pessoa tem sua metodologia. Mas vamos lá. Com base nesse cenário, o órgão está elaborando um conjunto de diretrizes políticas, bem como estruturas e competências de IA para alunos e professores a ser lançado no Digital Learning Week, no segundo semestre de 2023, né, em Paris. Os governos nacionais igualmente estão se movimentando. Na Europa e nos Estados Unidos, os órgãos executivos estão formando equipes de formuladores de política, como os parlamentares agregando acadêmicos e especialistas de mercado. A administração do Biden-Harris anunciou um grupo de trabalho no Instituto Nacional de Padrões Tecnológicos, com voluntários e especialistas dos setores público e privado. No Brasil, o projeto de lei para a criação do marco regulatório da inteligência artificial, projeto de lei 2338 em tramitação no Senado, é um bom ponto de partida, mas requer aperfeiçoamentos. No geral, para reduzir os custos de conformidade que afetam negativamente a inovação e positivamente a concentração de mercado. Empresas médias, pequenas startups não terão capacidade de atender às exigências legais. E B, especificar os critérios do usuário afetado, evitando uma enxurrada de ações judiciais. É imprescindível valorizar os critérios de avaliação para classificar o risco, o teor dos documentos de avaliação e os parâmetros a serem utilizados pela autoridade competente para reclassificar e avaliar o impacto
algorítmico. A categorização de risco é inadequada para regulamentar os grandes modelos de linguagem ou modelos de fundação que têm aplicações versáteis e imprevisíveis e trazem preocupação sobre a proteção de dados e direito autoral. Finalizando aqui, né, esse texto, para ter algum protagonismo nesse novo ambiente, o Brasil precisa de investimentos em infraestrutura, plataforma de código aberto e banco de dados robusto em português. A hegemonia da língua inglesa não só compromete a eficiência e confiabilidade para usuários não falantes de inglês, mas também tende a gerar a hegemonia da cultura americana, né, a monocultura. A questão ambiental, tema fora da pauta dos reguladores da IA, é estratégia em relação ao Brasil com o resto do mundo, né? O diferencial nosso. É o caminho do avanço da IA com sistemas cada vez mais riscos em dados, tem uma pegada de carbono significativa, em função do consumo de energia dos data centers para rodar sistemas robustos de emissão associados à produção de equipamentos e dispositivos. A regulamentação da IA deve incluir obrigações para reduzir o impacto de carbono, otimização dos processos de treinamento, implantação e uso de fontes de energias renováveis. Regular a IA é urgente, mas sem adoçamento, né? O processo é tão importante quanto o resultado final, tá? E aí tem a referência do texto, ele foi pesquisado para a prova, né, em 17 de outubro de 2023. E aí nós temos algumas questões, né? De forma geral. Já refletimos sobre as questões éticas relacionadas à IA, né? Como eu falei, estamos falando agora e vamos retomar mais à frente. Quais são essas questões, né? Quem é que opera a inteligência artificial e como ela é definida, como ela é desenvolvida na nossa realidade? Já estamos utilizando? Eu falo com vocês, particularmente ainda não utilizei. Começo a ter conhecimento e pesquisei mais a fundo agora nessa proposição dessa disciplina. Estou adorando assim, estudar para isso. Como pensar a IA nos dias atuais e na educação? A gente vai associar, né, a educação. Como a gente não ter somente coisas prontas, coisas acabadas, discutindo com os nossos alunos a respeito e as implicações éticas, né, que vai trazer a questão humana, o respeito aos tempos, a questão de talvez o aluno entre em conflito que ele não consegue ter determinado pensamento, construir um pensamento e do computador e do chat de outros meios ele já vai ter isso tudo pronto. Como pensar a IA com a utilização das metodologias ativas em sala de aula, presencial e virtual? Aí nós começamos a falar dessas metodologias, que nós vamos aprofundar um pouco mais, vocês vão ver na aula da unidade 2, né? Essas metodologias ativas presencialmente, vamos pegar assim como exemplo, né? A sala de aula invertida, onde você, tem até um texto que eu coloquei lá como referência, onde você propõe ao aluno que ele pesquise antes de ser desenvolvida aquela aula em sala de aula. Então, antes do professor falar, o aluno vai pesquisar primeiro e depois ele traz as questões para que, a partir daquelas questões, se desenvolva a aula, né? Interessante que a primeira vez que eu escutei esse termo, e eu não sei se para todos esse termo já foi ouvido, primeira vez que eu escutei isso, eu falei assim, mas sala de aula invertida, meu Deus, será que eu vou dar aula de cabeça para baixo? Né? Parece uma coisa meio boba, mas assim, no momento você acaba pensando isso, né? Não sei outras pessoas, mas às vezes essa capacidade assim de imaginar, né? Eu tenho demais. E aí depois eu fui entender, eu falei, não, nós vamos inverter o processo. Em vez de ser o professor provocando essas primeiras discussões, o aluno vai entender que ele é protagonista desse processo e ele pode trazer questões para serem provocativas e serem desenvolvidas em sala de aula. E no ambiente virtual, né? Naquele ambiente que eu mostrei lá para vocês, como é que isso se dá? Então, assim, em vez de trazer questões já prontas e eu falar assim, responda tal pergunta lá no fórum, não. Você vai, leia o texto, a partir do texto, vamos trazer a questão e a discussão. Ou então vá no site, tem um site lá que eu sugiro, não sei se é no 3º ou 4º fórum, que tem vários aplicativos que podem ser utilizados
a IA com as metodologias ativas em sala de aula, tanto virtual como presencial. Então, não tem uma coisa pronta, né? Você vai lá e traz para que o aluno busque e traga as provocações que são importantes para serem desenvolvidas na sala de aula, tá? Aqui eu já estou agradecendo a atenção nos slides, mas agora eu vou voltar aqui. Vamos lá, deixa eu interromper o compartilhamento. Então, pessoal, dentro daquilo que nós propusemos, né, da questão das unidades, do texto, das questões que nós trouxemos, né, para serem discutidas, eu penso que está dentro da ideia inicial do nosso curso. Esse primeiro webinário, né, claro que eu não vou aprofundar em cada um dos pontos, porque isso já foi feito nas aulas que vocês vão ter disponíveis lá no ambiente virtual, foi mesmo para apresentar a disciplina, me apresentar, falar da nossa metodologia. Ah, tá, teve algo aqui que eu esqueci, vou mostrar para vocês. A nossa disciplina, ela tem um cronograma de atividades, né? As pessoas, elas têm que acompanhar. Aí aqui, mostrando aqui para vocês o nosso cronograma, nós temos hoje, dia 22 de fevereiro, nosso primeiro webinário, tá? De 23 a 29, semana de estudos da unidade 1. Depois, do dia 8 a dia 1º a 8 de março, semana de estudos da unidade 2. Dia 8 de março, né, o Dia Internacional das Mulheres, nós teremos o webinário, o segundo webinário, são 2 só. Do dia 11 ao dia 16, terceira semana de estudos. Do dia 18 a 25, quarta semana de estudos. E do dia 26 ao dia 28, a atividade avaliativa. Dia 28 de março é o último dia para a entrega da atividade avaliativa, que eu dou as orientações dessa atividade nas aulas que já estão gravadas. Vocês vão ver lá que tem a orientação dessa atividade para vocês. E também um seminário da disciplina, que esse seminário também vai ter a orientação de quais textos serão utilizados. A distribuição de pontos depois vai ser postada lá no ambiente virtual para vocês também, tá? Voltando aqui, então, cliquei aqui sem querer. Pronto. Voltando aqui, é isso. Alessandro, temos questões? Temos alguma contribuição? Beleza. Vamos lá, professor. Bom, o tema é bastante abrangente, como você já tinha colocado, né? A questão de tecnologia na educação hoje ela é indissociável, né? E é um tema realmente bastante importante, não só para o docente, mas para o técnico administrativo, pessoal de apoio na escola, porque interfere na vida de todo mundo que está inserido na educação. Então, a gente parte lá, como se diz, durante muito tempo, a tecnologia da educação baseou-se, as tecnologias e esse contexto baseou-se em agrupar os alunos em sala de aula, né? Então, assim, durante muito tempo, foi essa tecnologia que imperou, e depois a gente vê o Google entrando, e aí as crianças começam a perguntar, falam, se tem tudo no Google, para que eu preciso ir na escola? Né? É um questionamento que as crianças fazem hoje. E aí a gente vem com esse contexto novo, que é a inteligência artificial. E aí a inteligência artificial passa a fazer coisas para o ser humano, né? Então é um tema bastante controverso, a gente teve muitas participações aqui no chat aqui. A princípio, o pessoal tem a esperança que a inteligência artificial não supera a humana, né? E aí fica evidente para a gente, aí voltando muito bem abordado aí no contexto que você colocou, que é a questão da ética, né? Entendeu? Até que ponto a gente vai deixar essa inteligência artificial pensar por nós, né? Então, o que separa, talvez esse limiar aí é justamente a questão da ética. Eu separei aqui duas postagens aqui que eu acho que reflete um pouco, eu acho que entra bem dentro do tema que você colocou, que é justamente o seguinte. O Ismael Mendes, ele coloca aqui que a ética é um pensamento humano, entendeu? E, por enquanto, a máquina ainda não tem essa apropriação. Então, deixa aí um fio de esperança aí para a gente, né? A outra postagem que eu separei aqui foi da Dirlene Aparecida, que ela cita uma situação interessante aqui, que são os novos humanos, né? Essa geração nova que está aí, que vai depender deles deixar a inteligência artificial pensar
ou não por eles, né? Então, assim, vai muito em encontro da situação ética. Até que a ética vai ser, talvez, o grande divisor de águas que vai definir esses limites. E, de maneira geral, as pessoas aqui no chat aqui estão esperançosas que a inteligência humana ainda supera a inteligência artificial. O Simon Weiser, ele coloca uma situação aqui que a inteligência artificial vem da soma da inteligência humana. E, nesse sentido, cabe ao ser humano estar sempre alimentando, ou seja, pensando mais à frente. Então, são questões assim, muito interessantes, mas aí casa muito com o que você trouxe aí, assertivamente aí na sua apresentação, que é justamente linkar essa questão da tecnologia aplicada à educação, das tecnologias disponíveis, e o contexto da ética, que eu acho que é realmente o que vai conseguir, talvez, equilibrar esse relacionamento entre a inteligência humana e a inteligência artificial. É Sim. isso. Muito obrigado, Alessandro. Gostei muito. Que bom que nós temos essa mediação, né, para nos ajudar e acredito também, espero ter contribuído, né, com todos aí nesse momento inaugural, esse webinário inaugural. Acalmá-los, eu sei que tem muita gente que já tem experiência com a EAD, outras pessoas estão tendo a primeira experiência, o primeiro curso agora, mas tenham calma, né, que as coisas elas vão se ajeitando, parece que ao mesmo tempo é muita coisa, além do conteúdo, todas as atividades e assim por diante, mas nós temos, assim, as coisas todas muito bem orquestradas, como a professora Ramone falou, é uma equipe enxuta, né, pequena, mas muito afiada, né, afinada, vamos dizer assim, afinada, para que as coisas deem certo. E essas discussões, elas são extremamente interessantes, né? Você falar, pensar a IA, pensar as questões éticas, então foi legal quando eu fui fazer a prova que vi esse texto, eu falei, não, tem que levar esse texto para o webinar inicial, porque aí a gente pode trazer essa discussão, trazer essa provocação e com certeza já trazer ali um pensamento diferente, né? Isso é muito importante, tá? E é isso. Temos mais alguma pergunta, alguma contribuição? Professor, bom, aí sim, temos muitas participações aqui, muitas nesse sentido, dessa discussão, com a discussão bastante interessante, e daria assunto aqui para a gente ficar daqui até amanhã sem problema nenhum. Que coisa boa. Né? O horário nosso é limitado, Sim. A partir desse momento a gente faz um tratamento dessas questões aqui, vai estar levando também para discussão com o professor e colocando isso nos fóruns também, abordando isso com os alunos. Eu acho que isso é bastante interessante aí para ir aprofundando, tá? Saindo um pouco aqui dessa questão do conteúdo em si, alguns alunos questionaram aqui em relação à lista de presença, o link está lá no chat, tá? Se caso algum perder e não conseguir, entre em contato com a gente. Como o professor falou, a sala lá já está pronta, amanhã já vai estar disponível para os alunos, e eles vão poder estar acompanhando lá no ambiente virtual. Essa aula que a gente está trabalhando aqui hoje, esse webinário, a partir de amanhã, ele já é editado e colocado disponível também no ambiente virtual. E aí a gente vai seguindo nessa sequência, tá? Se você tiver mais alguma outra questão, professor, você fica à vontade, o tempo é seu. Não. Vamos nos encaminhando, então, para a finalização. Quero novamente agradecer a todos, né? A nossa equipe multidisciplinar, nossa coordenação, o pessoal do estúdio, tutores e todos que estão acompanhando. O pessoal deve estar de várias cidades, vários lugares, que nos assistem agora ao vivo, talvez também nos vejam depois. E eu espero, né, a gente desenvolver bem o curso, que Deus abençoe a todos, né? Muito sucesso, muita perseverança, saúde principalmente, e que tenhamos aí grande êxito, né, para a gente fazer bem esse curso, e o que eu puder contribuir, eu estou à disposição. E um abraço. Ok, professor. Bom, muito obrigado. Vamos caminhando aqui para os momentos finais, aqui encerrando esse webinário de hoje. Foi o nosso primeiro webinário da disciplina. Desejamos aí revê-los aí no nosso próximo webinário. A partir de amanhã estaremos no ambiente virtual, todos os tutores já preparados, disponíveis aí para fazer o atendimento
aos alunos. No mais, parabéns, professor, pela apresentação e esperamos o próximo aí, tá? Boa noite a todos que nos acompanharam até agora, nesse momento. Como você falou, em várias regiões, não só do estado, mas do país, eu tive a oportunidade de dar uma olhada aqui nos nossos registros aqui. Nós temos alunos não só do estado de Minas Gerais, mas do Piauí, Rondônia, Rio de Janeiro, São Paulo, nas capitais, Belo Horizonte, São Paulo, capital do Rio. Então, assim, realmente é um curso que desperta o interesse pelo tema que é abordado, tá? Então, a gente tem aí bastante gente aí contribuindo com essa formação aí. Tá bem. Muito obrigado e um grande abraço. Até a próxima. Tchau, tchau. Boa noite a todos. Boa noite.